Obrigada, Sr. Presidente. Mais uma vez, Sr. Provedor, estamos na ronda final e, justamente porque desde o início temos como objetivo comum clarificar esta situação da participação da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa no Monte Pio, tentar sintetizar de alguma forma aquilo que nos parece que é importante da audição que aqui decorreu, até ao momento, pelo menos, que é o momento de intervenção que tenho. Em primeiro lugar, que, como também foi dito pelo Sr. Provedor, e partilhamos desse objetivo, o que importa aqui é assegurar que estão salvaguardados os interesses da Santa Casa e dos destinatários da sua ação. E, portanto, no que diz respeito, como também tive a oportunidade de diferenciar na primeira ronda, no que diz respeito àquela que é a situação do Monte Pio, essa situação deve ser tratada e ponderada com a tutela, portanto, com o Governo, bem como a discussão que ela merece e que os portugueses têm direito e exigirão naturalmente. O que aqui, nesta audição, tem que ficar claro é o que diz respeito, como já referi, à participação da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa no Monte Pio e os contornos que essa participação assume. Ficou claro que não há participação ainda, não há contornos, porque não há nenhuma decisão que tenha sido tomada. Ficou também claro, pelo que aqui foi dito pelo Sr. Provedor, que os critérios que foram referidos, os tais 3 critérios que os jornais tinham noticiado, que constavam da ata e que são as condições que essa eventual participação terá que obedecer, mantêm-se. Portanto, para que a participação aconteça, essas 3 condições têm que ser cumpridas. O relevante da forma como sintetizamos também daquilo que nos disse essas 3 condições é a ideia de que este é um processo ponderado, desde o início que o objetivo deste processo, desta participação, é de ser um processo ponderado, creio que estou mais ou menos a citá-lo, muito sustentado em previsões e estudos, com cautela e prudência. Deu o exemplo justamente dessa cautela e dessa prudência quando referiu que na altura foi até estabelecido o prazo máximo de 1 ano para que viessem as avaliações e os estudos, justamente para que ficasse claro que não era no sentido de pressionar as instituições que estão responsáveis por este estudo, mas de marcar essa mesma cautela e essa prudência. Isto é importante porque, como o Sr. Provedor deixou claro, e para nós é importante que fique também claro, a posição conjunta que vier a ser assumida, o Sr. Provedor fez questão de dizer, esta posição conjunta que é da mesa e do Provedor, não é de uma pessoa ou de outra pessoa, tem que ser sempre de forma criteriosa e com isto também abrangeu as participações a que se foi referindo ao longo das suas intervenções e a forma como a Santa Casa foi gerindo os seus recursos. E que, daquilo que também nos disse, foi sempre que o objetivo de assegurar que os utentes da Santa Casa continuam a ter as melhores condições possíveis, ou seja, que à Santa Casa cabe fazer uma forma criteriosa e prudente de gestão, como exigem os recursos que estão disponibilizados, os recursos dos portugueses para os portugueses. Também dar aqui nota, que foi aqui referido não apenas os utentes, mas também os trabalhadores da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, e gostava também que o Sr. Provedor pudesse referir-se a isso, quer da parte daquilo que é a ação dirigida aos utentes, não apenas os de Lisboa, como referiu, mas também o de outras partes do país, nomeadamente também através do Fundo Rainha Dona Leonor, por exemplo, e que aqui deu alguns exemplos de obras concretas, mas também dos trabalhadores que são eles próprios beneficiários, peço que me diga que sim ou que não, e de que forma, da gestão positiva e de que forma é que isso se tem consubstanciado de forma concreta o facto de serem ou não beneficiários dessa gestão positiva. E, portanto, que decorrendo destas, conclusões que me permiti retirar, que fica aqui claro que, independentemente do que venha a dizer respeito à questão do Monte Pio, que volto a frisar, terá outro âmbito. Aquilo que venha a dizer respeito à participação da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa no Monte Pio, ao momento são estes os dados que temos e tudo o que venha de novo, enfim, será eventualmente fruto de uma nova conversa, de uma nova apreciação, com a certeza que o Sr. Provedor nos dá, de que desde o início, e que assim continuará, será esse processo sustentado, cauteloso e ponderado. E, portanto, decorrerá também daqui que a mistificação a que referiu ao início só poderá acontecer, a partir daqui, enfim, por algum desconhecimento, e para isso sugiro que se ouça então esta audição e que o Sr. Provedor possa deixar então claro aquilo que aqui nos disse. Obrigada.